Oi, gente. Hoje eu acabei de fazer o vídeo do Evangelho que fala da coragem da fé. Depois eu boto o card aqui para vocês acompanharem. Só que este capítulo, esse pedaço do Evangelho, tem um texto aqui do Emmanuel, no Espírito de Verdade, sobre ele. O que acontece? O Espírito de Verdade são textos de autores diversos, de espíritos diversos, que se psicografavam nas reuniões de estudos que o Chico Xavier fazia do Evangelho. Então, cada passagem do Evangelho correspondia a. Nem todas as passagens do Evangelho estão aqui, mas todas as que eles abriram e estudaram têm textos e psicografias aqui sobre. E esse do vídeo da Coragem da Fé, nós temos um aqui, que se chama, é o texto 34, tá? Que se chama A Descoberto, do Emmanuel. E ele vem falando da mesma passagem, só que no Evangelho a gente está um pouquinho, Mateus um pouquinho adiante, que Mateus está falando daquele que tiver vergonha de proclamar, de me reconhecer, né? Eu também terei vergonha de reconhecê-lo. Aqui, a descoberta é do mesmo capítulo, mas de um versículo um pouquinho antes, que ele diz: nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Tá? Esse é Jesus. Então, por que isso? Porque aquele capítulo, o capítulo 24, em que está inserida a coragem da fé, o capítulo é sobre a luz, não coloqueis a luz embaixo do alqueire. Então, está se falando sobre isso, sobre o que está oculto dentro da pessoa, dela ter a coragem de manifestar, tá? O capítulo inteiro fala sobre isso. Então, se você quiser antes assistir o vídeo da Coragem da Fé, clica no card, assiste para depois vir assistir aqui a interpretação de Emmanuel dessa passagem chamada A Descoberta, tá? Então, vou ler de novo o versículo sobre o qual trata esse texto. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Jesus disse isso, segundo Mateus, no capítulo 10, versículo 26. Então, sobre isso diz Emmanuel: na atualidade, é deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Então, intelectualmente, foi significativo o quanto a gente se expandiu. Pormenores da vida microscópica são vislumbrados por olhos pesquisadores e argutos, ou seja, a ciência da microbiologia, da microfísica, tudo que acontece no plano microscópico está sendo extremamente esmiuçado. Ninhos do cosmo infinito são tateados por delicada instrumentação astronômica. Na época que Emmanuel fala isso, a gente só via, pelos telescópios o céu. Nessa época ainda não tinha o homem chegado à Lua, só para vocês terem noção. Então, hoje nós temos aí o Hubble, temos vários ônibus espaciais, satélites, um monte de coisa fotografando fora até da Via Láctea, né? Imagina quanto o progresso da ciência humana, aconteceu nesses 70 anos. A aparelhagem múltipla ausculta o corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Auscultar. Por que auscultar? Porque naquela época você tinha um estetoscópio que era para ouvir o coração, era um aparelhinho de pressão, era isso. Eu sei porque meu pai era médico, ele tinha uma maletinha com esses instrumentos. Hoje você tem, você entra naquele túnel lá, tomografia computadorizada, ressonância magnética, você ausculta todo o corpo humano, por dentro e por fora. Experimentos inúmeros atestam a grandeza de tudo que existe no seio da própria Terra. Avançando em todas as direções, o homem alcança eloquente patrimônio intelectual. Veja bem, ele está tratando sempre disso,
do progresso do patrimônio intelectual da humanidade, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Então, a ciência, ela trabalha muito na catalogação. Então, você cataloga, por exemplo, você estudou os seres, você vai ver se ele entra no reino né, no reino animal, mineral, vegetal ou do homem. Aí, estabelecido o reino, você vai estabelecer o filo. Tá? Digamos, é um animal. Ah, tá. E qual o filo que ele vai ser? Tá? Ele vai ser um peixe, um réptil, uma bactéria, um mamífero, né? E assim você vai catalogando e classificando os seres e tudo que existe na Terra. Você pega um elemento, isso é metal ou é ametal? Isso é líquido ou é sólido, né? Quais são as características desse elemento químico? Aí você coloca na tabela periódica. E assim é em toda a ciência física natural, é assim. Entretanto, na razão direta do conhecimento que vai conquistando, o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio. Olha que isso aqui, ele foi dito isso, né, no 1960. À medida que você descobre, por exemplo, você pegou o telescópio e viu que tinha mais planetas do que, mais estrelas ou mais coisa que só aqueles 9 planetas que a gente via no céu, cresce o interesse, cresce o número de pesquisadores, cresce a tecnologia. Então, quanto mais você conhece, mais você tem a conhecer, ok? A gente que fez, né, academia científica, a gente sabe que o conhecimento é uma esfera. O que significa essa esfera? À medida que ela cresce, aqui está a esfera. Digamos que você sabe o que está aqui dentro, tá? À medida que você. E o que você não sabe está aqui fora. Veja bem, tá? Essa parte aqui de fora da esfera é o que você não sabe, a parte que você sabe é o que está aqui dentro. À medida que isto cresce aqui dentro, ou seja, o conhecimento seu cresce, essa parte de fora também cresce. Então, quanto mais você adquire conhecimento, mais você se conscientiza do que falta saber, do quanto ainda você não sabe nada. Por isso, desconfie de todos que têm certeza de alguma coisa, de todos que acham que sabem tudo, de todos que acham que sabem muito. Porque a humildade, ela tem que andar junto com quem realmente estuda, com quem realmente está buscando conhecimento. Por quê? Porque quanto mais você sabe, mais você detecta o quanto falta você saber, tá? E é isso que Emmanuel está dizendo aqui. Na razão direta do conhecimento que vai conquistando, o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio. Quanto mais conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade do próprio discernimento. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, meu Deus, quanto me falta para entender isso, como está sendo difícil, como eu tenho dificuldade de entender, né, de compreender, como me falta maturidade para compreender certas coisas. Vocês vejam, vou fazer 56 anos daqui a um mês. Só agora que eu entendi o meu reino não é deste mundo. Tem 6 meses para cá que eu comecei a entender o que Jesus queria dizer que o meu reino não é deste mundo. Entendeu? Por quê? Porque eu não tinha a maturidade, os olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, tudo tem o seu tempo de maturação. E pode ser que essa minha visão hoje ainda seja mais aperfeiçoada no futuro. Pode ser, não, com certeza será, né? Porque nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Todos nós somos seres em aperfeiçoamento, em construção. Só Deus sabe que seremos, para que fomos criados. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade no próprio discernimento, em face da excessitude de todo divino. Então, quanto mais ateu a pessoa for, quanto mais cientista materialista ela for,
mais ela vai ver que tem uma inteligência maior do que a dela, que está por trás disso. Então, chega a um determinado ponto que um gênio como Einstein tem que dizer: Deus não joga dados. Tudo tem lei, tem uma inteligência por trás disso. Tudo pode ser descortinado, sopesado, medido. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações, os atos do nosso próprio caminho, serão revisados e conhecidos, sempre que semelhante medida se fizer necessária, no local exato e na época oportuna. Então, vamos lá. Não havia telefonia celular naquela época, não é isso? No tempo certo, a telefonia celular, esse conhecimento veio. E a gente passou a hoje depender do celular para tudo, não é isso? A mesma coisa são os nossos pensamentos. Eu falei mentalizações. São aquelas coisas que a gente fica, né, mentalizando, pensando, rodando na cabeça da gente. Não está oculto não, hein? Vai lá para o Forma Pensamento. Nós temos estúdio aí no canal, no estudo do canal de Forma de Pensamento. Vai lá ouvir um pouquinho sobre aquilo para você ver o poder que nós temos com a mente, naquilo que a gente fica alimentando. Nossos atos, às vezes sozinhos, sem ninguém ver o que você está fazendo. Nossa, não está escondido. Paulo, acho que dizia que tinha uma multidão sempre à espreita, né? Então, tudo pode ser descortinado. E sempre que for necessária essa semelhante medida, no local e na época oportuna, isso será revisado, vai vir à tona. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, esclarece o Senhor. Então, a psicologia diz que nós temos um inconsciente, isso é Jung, né? Existe o inconsciente coletivo da humanidade e todos nós temos nosso inconsciente também. O que significa isso? Enquanto eu estou aqui falando, o meu inconsciente ele está prestando atenção no passarinho que está ali cantando, no verde da planta, no respirar dos cachorros, no céu que está começando a fechar para chover. Todas essas coisas estão sendo arquivadas no meu inconsciente. Tá? Se tem uma pessoa pensando mal de mim nesse momento, uma pessoa me mandando alguma coisa, tudo isso está sendo arquivado. Está sendo arquivado. Num determinado momento em que, se fizer necessário, esse arquivo será liberado. Então, aquele seu pensamento mais secreto de prejudicar uma pessoa, ele virá quando você estiver maduro para enxergá-lo, dizer assim, meu Deus, olha só o que eu fiz. Entendeu? Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, que ela estava muito magoada com coisas que aconteceram, e eu falei para ela, não peça para essa pessoa ser, entendeu, prejudicada de forma alguma, porque Deus não vai escolher entre você e ela, Deus gosta de todos nós da mesma forma. Conhece todas as nossas dificuldades e limitações. Peça para ela cair em si. Porque se ela cair em si, vai ser bom para todos. Primeiro para ela, porque vai, né, desviar seu caminho que está indo para o lado errado, para o lado certo. Para nós que sofremos a influência dessa pessoa, porque se ela se dispuser a pedir perdão, ela vai evoluir e nós todos poderemos surgir juntos, menos um adversário para enfrentar no futuro. E vai ser ótimo para a humanidade, porque é menos uma pessoa no caminho, né, do mal, é mais uma no bem. Então, é elevando o padrão vibratório da humanidade. E aí, é sobre isso que eu estou falando. Hoje eu tenho essa visão, mas há 2 anos atrás eu não tinha, não. Eu vou rezar pela pessoa? Que eu quero mais é que ela se ferre. Eu não vou rezar por ela, não. Ela fez isso comigo, não sei o que, eu quero mais é que ela se ferre. Pois é. Enquanto você estiver, não, eu quero mais é que ela se ferre, quem está se ferrando é você. Então peça para ela evoluir, cair na consciência, se deparar, enxergar que errou. Não precisa nem vir te pedir perdão. Só o fato dela enxergar que errou, você já está
fazendo um bem para ela, para você e para a humanidade, tá bom? Recordemos assim o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular, como quem vive à frente da multidão. Piná vai latir. Porquanto os nossos mínimos movimentos, na soledade ou na sombra, podem ser também trazidos ao campo da plena luz. Eu li assim porque eu estava fixada, né? Porque toda vez que esses passarinhos cantam, ela vai lá atacar os passarinhos. Por isso que eu achei que ela ia. Voltando a esse pedaço. Recordemos assim o pensamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular. Nós com nós mesmos, tá? Nada de ficar ditando regra para os outros, não. Nós com nós mesmos. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha porque ela estava se deixando guiar pela raiva. Então, eu estou tentando chamá-la à razão. Mas esse trabalho é fazer oração pelo outro, é você com você. Como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos mínimos movimentos, na soledade e na sombra, podem ser trazidos ao campo da plena luz. E ontem também, coincidentemente, eu assisti uma palestra do Rossandro, em que ele diz assim, imagine que de repente, não mais que de repente, seu pensamento se tornasse, tudo que está na sua cabeça se tornasse visível para todos. O que você faria? Ele falou, eu me esconderia, sairia correndo, né? Correria léguas para me esconder. E é isso. O que esse ponto do Emmanuel diz é isso. Imagine-se que você está liderando uma multidão. E que essas pessoas, essa multidão, ela sabe o que está dentro da sua cabeça, ela sabe o que você está fazendo e pensando. E no momento oportuno, isso tudo virá à tona e você vai ter que se confrontar com isso. Portanto, orai e vigiai, tá bom? Uma boa semana para todos. Não deixem de ver o Evangelho, Coragem da Fé. E de também olhar lá as formas de pensamento que a gente trabalha muito esse controle do que a gente pensa, do que a gente está alimentando, dessa aura coletiva da Terra, da humanidade no momento de hoje.